Olá galera, tudo bem? Nesse vídeo eu vou explicar para vocês, na verdade eu vou passar pela resolução do tutorial de classes e objetos que eu apresentei nas aulas anteriores, né? Esse exercício aqui ele serve como base para a segunda parte do exercício falando sobre herança, né? Bom, então começando aqui eu tenho o projeto vazio, né? Só com uma main class com um método main, né, que ele imprime o texto Hello World. Basicamente eu gerei um projeto C Sharp no Replit, né? Eu executo ele e exibe no console o texto Hello World, certo? Bom, então vamos lá, vamos seguir o passo a passo aqui do tutorial, tá? Bom, essa primeira parte aqui é sobre criação do aplicativo, né? Ele dá as instruções básicas para fazer isso, né? Usando o console, né? Vocês podem ver como fazer isso pelo console no outro vídeo que eu coloquei, né, explicando a parte da instalação do .NET Core, né, mas eu vou fazer aqui pelo Replit. Então, nesse ponto aqui, essa primeira parte aqui já fechou, tá? Bom, vamos ver aqui o que tem de implementação, né? É uma classe chamada conta bancária que dá suporte aos seguintes comportamentos, né? Ela tem um número, a conta ela tem um número com 10 dígitos, né? Ela tem uma cadeia de caracteres que armazena o nome ou os nomes dos proprietários. Você pode pegar o saldo da conta. Ela aceita novos depósitos, ela permite que você faça saque. O saldo inicial ele deve ser sempre positivo e os saques não podem resultar em um saldo negativo, né? Bom, o ponto aqui é que ele fala para fazer o quê? Para definir o tipo de conta bancária, né? Ou seja, fazer a criação de uma classe chamada Bank Account, né, com as propriedades número, proprietário da conta e saldo, né? Um método chamado Make Deposit, ou fazer depósito, e o método Make Withdraw, ou fazer saque, né? Observe aqui que eu tenho no Make Deposit, no Make Deposit e no Make Withdraw, eu recebo a quantia, a data e aqui esse note que ele serve para fazer o quê? Para colocar alguma observação a respeito dessa operação, certo? Uh, Alguns pontos interessantes aqui, né? Bom, o número da conta ela é uma string, o proprietário também é uma string. Esse decimal aqui, o que ele é? Decimal é um tipo no C Sharp que ele é ideal para fazer o quê? Para fazer representação de informações financeiras, né? Ele não é tão preciso, né, com o número de casas decimais quanto um double, né? E ele também não é tão restrito quanto um float. Ele é um tipo que foi desenhado especificamente para lidar com informações que elas são tipicamente são informações numéricas que, com algumas características especiais, né? Por exemplo, no Double você tem algumas características do Double que exigem que você tome cuidado quando você faz operações envolvendo arredondamento, né? No décimo aqui ele já tem salvaguardas com relação a isso, por isso que ele é ideal para representar valores monetários, certo? Bom, então vamos lá. O primeiro passo é o que? Criar um novo arquivo usando o comando filenewf, né? Isso aí por linha de comando. Nesse caso aqui eu vou criar pelo Replit aqui mesmo, adicionar um arquivo chamado bankaccount.cs, certo? Ele está um arquivo em branco. Eu vou pegar o conteúdo aqui e colocar no meu projeto, certo? Eu vou mudar o namespace aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui ele está no namespace padrão. Eu vou criar um namespace. Vou adicionar um diretório chamado banco, certo? E o bank account eu vou colocar aqui dentro, certo? Então eu tenho uma pasta banco com a classe bank account. Aqui eu vou mudar o namespace para refletir a minha estrutura de diretórios, né? A classe bank account, as propriedades, deixa eu acertar aqui o tamanho para e os métodos, certo? Aqui eu estou importando, fazendo uso do namespace system, né, que é o padrão que é o namespace onde estão a maior parte tem uma série de bibliotecas
do C Sharp por padrão, né? O namespace banco, a classe bank account, as minhas propriedades, o método fazer depósito e o fazer retirada, né? Observe aqui que as propriedades, elas têm o que isso aqui representa. Isso significa o quê? Que as propriedades elas têm o método get para fazer a atribuição e nesse caso aqui o método get e o método set para fazer a atribuição, certo? É um pouco diferente no Java, porque no Java se você define uma propriedade, você faz o quê? Você cria uma variável privada na instância e define os métodos get e set para aquela atribuindo valor e recuperando o valor daquela variável, né? No C Sharp você tem essa sintaxe aqui como um atalho, certo? Bom, vamos lá. Feito isso, a ideia é o quê? Abrir uma nova conta, né? Porque dessa forma aqui eu ainda não tenho como criar uma nova conta. Então qual que é a ideia? A ideia é o quê? Que eu tenha alguma forma no meu main de fazer o quê? Var conta 1 igual new bank account, passando o quê? Passando o proprietário e o saldo inicial, certo? Por exemplo, vou criar uma conta para mim com R$ 1 milhão como saldo inicial, certo? Porém, se eu pegar e tentar rodar isso, ele não vai dar problema, certo? Ele vai dar problema, certo? O primeiro ponto é que nesse caso aqui eu não estou dando um using banco, que é o meu namespace. Agora sim ele vai dar problema. Tá, ele está dizendo aqui que Bank Account não tem um construtor para isso. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, vim aqui na minha Bank Account, public Bank Account, string owner, decimal, saldo inicial. Certo? Que é basicamente o que ele está dizendo para fazer aqui. Bom, vamos seguir exatamente o que está no tutorial, né? É a mesma coisa, eu só estou mudando aqui para seguir a mesma nomenclatura, tá? Bom, beleza. Qual que é o corpo aqui? É isso aqui. Certo? O que isso está fazendo? Quando eu der um new bank account passando name e initial balance, ele vai pegar o valor de name, definir para a propriedade owner, e o initial balance para a propriedade balance, ou saldo, né? Beleza? E com isso nós temos o construtor aqui. Se eu colocar o programa para rodar novamente, ele vai executar. Ele deu um warning, né? Porque nesse meu exemplo aqui eu tenho a conta, mas eu nunca usei essa variável. Isso aí é mais para qualidade de código, tá? Ele é um alerta que o compilador do C Sharp dá quando identifica que uma variável não é utilizada, né? Mas o programa ele compilou e rodou sem problemas, né? Bom, vamos lá. Eu vou seguir aqui o exemplo, né? O que essa linha está fazendo? Basicamente, ele está fazendo o quê? Ele está imprimindo o texto, o número da conta foi criada para, sei lá, fulano de tal, com tanto de saldo inicial. Né? Se eu rodar de novo exibiu
a mensagem, certo? Bom, qual que é o próximo passo aqui? Então vamos lá, vamos acompanhar o tutorial ainda. Bom, ele está fazendo o quê? Ele está... Se vocês verem aqui, qual que é o problema? O número da conta está em branco, né? Ele não definiu aqui no meu construtor o número da conta, certo? Então o próximo passo é fazer o quê? Ele está pegando e gerando um elemento para criar um contador de números de conta, certo? Fazendo isso aqui. Basicamente, o que ele está fazendo? Ele está criando essa propriedade aqui, account number seed, ou semente de número de conta, cujo número inicial é esse aqui, certo? Observem que ela é estática, né? É uma variável estática pertencente à classe bank account. O que isso significa? Que essa account number seed ele vai ser um só para qualquer bank account, certo? Como assim? Bom, vamos lá, eu vou completar aqui o exemplo que talvez fique um pouco mais claro, né? Eu vou pegar, né, e colocar isso aqui no construtor, certo? Basicamente é o que é isso. Eu estou pegando esse account number seed, convertendo para uma string e adicionando um, certo? É o que esse mais faz, certo? Quando eu rodar o programa, veja só. Ele pegou, criou uma conta com esse número, certo? Ah, mas o que significa então esse static? Se eu vier aqui e fizer vou copiar exatamente, vou criar um account 2 aqui, certo? Quando eu rodar esse código, veja o que vai acontecer. Estão vendo aqui? Ele tem um número inicial, depois ele tem um número mais um. Isso significa o quê? Que essa variável aqui, essa propriedade aqui, é o que a gente chama de propriedade estática, quer dizer, variável estática, tá? E ela está atrelada ao quê? Ela não está atrelada a uma instância da classe Bank Account. Ele está atrelada à classe Bank Account em si. Ou seja, se eu chamo o... Se eu pego aqui no meu exemplo, né? A próxima vez que eu for tentar ler a propriedade, a variável account number seed, ela vai ser o quê? Ela vai ser o último número atribuído, independente de qual seja a instância. Na verdade, eu só vou conseguir enxergar ela como ela é privada internamente, né? E ela é uma só para qualquer um. Ou seja, se eu estou usando no construtor e adicionando um a cada instância, significa o quê? Que a primeira vez, a primeira instância criada vai ser esse número aqui. A segunda vez vai ser esse número aqui mais um. A terceira, mais um, e assim por diante. Basicamente, isso aqui é uma forma de eu fazer o quê? De eu controlar o número de instâncias que foram criadas a partir de um número com um número padrão, certo? Beleza. O próximo passo aqui, o que ele está fazendo? Ele está criando uma variável, a estrutura para fazer o quê? Para fazer depósitos e saques, certo? Para isso, está criando uma classe nova chamada transaction, né? Uma transaction, ela vai servir para representar depósitos e retiradas e ela vai ter três propriedades definidas. O valor, a data de realização e o notice aqui para fazer o quê? Para representar algum comentário, né? Bom, beleza, então vamos lá, vamos criar essa classe. Opa. Transaction. Certo? Beleza.
Ah, bom, qual que vai ser a ideia? Basicamente ele está dizendo aqui o seguinte, você tem aqui o transaction, certo? Aí você vai ter o que? Você vai ter um list de transactions para cada classe bank account. Ou seja, dentro da minha classe bank account, eu tenho o que? Uma lista de todas as transações realizadas, certo? Qual que é a ideia desse transactions aqui? Ele vai servir como um registro das operações feitas na conta, certo? Eu depositei algum elemento, ele vai pegar e vai registrar como um depósito. Eu peguei, fiz um saque, ele vai registrar como um saque. Basicamente, isso aqui vai servir para quê? Para como se eu fosse tirar o extrato da minha conta, certo? Para tirar o extrato da conta, eu vou fazer o quê? Eu vou listar as transações efetuadas, certo? Bom, aqui ele dá uma breve explicação sobre o que é esse list aqui, tá? Esse list aqui é um tipo de classe especial, tá? Que é o que a gente chama de genérico, onde list ela é uma coleção do tipo lista, certo? É uma lista dimensionável, eu posso adicionar e remover os elementos. E isso que eu estou passando aqui indica o tipo dos elementos aceitos por essa lista. Isso significa o quê? Que eu só posso adicionar elementos do tipo transaction dentro da lista all transactions, certo? Beleza. Aí o próximo passo é fazer o quê? Basicamente, eu tô tá modificando aqui a estrutura do método get, né? Veja só, eu tenho aqui o get, certo? Aqui ele está com uma implementação padrão. Basicamente ele lê uma variável balance dentro da minha classe, certo? O que ele está fazendo aqui é trocar a variável balance por algo diferente, certo? Eu estou na verdade definindo qual que é o comportamento dela, tá? Como assim? Deixa eu copiar aqui que aí eu explico certinho. Bom, o que ele está fazendo aqui? Né? Quando eu chegar e fizer algo, por exemplo, assim, né? Deixa eu comentar o que eu fiz anteriormente. Mas quando eu chamar account.balance, ele vai fazer o quê? Ele vai executar isso aqui como se fosse um método. Basicamente, ele vai pegar e vai varrer todas as transações e adicionar o valor ao balance e aí retornar o valor. Ou seja, ele vai pegar e vai consolidar os valores que estão nessa minha lista. Certo? Beleza. O próximo passo. Ele está dando a implementação de como vai funcionar o fazer depósito e fazer retirada. Certo? Como funciona o fazer depósito? Bom, se o valor é menor ou igual a zero, né, eu não posso depositar um valor negativo, então o que ele está fazendo? Ele está disparando um erro, né, uma exceção, indicando que o depósito ele deve ser um valor positivo, certo? Ele só está, na verdade, se protegendo para não permitir a entrada de valor negativo. Beleza, aí no seguinte, o que ele faz? Eu estou pegando, criando uma nova instância de transaction para representar uma nova transação, certo? Jogando como um elemento chamado deposit e adicionando a transação, certo? E aqui é a mesma coisa para retirada, né, de forma muito similar, certo? Também fazendo uso, também tem a validação aqui, eu não posso retirar um valor menor ou igual a zero, não posso tirar um valor negativo da minha conta, né?
que acontece? Se ele tentar passar algum valor menor que zero aqui no amount, ele vai disparar uma exceção dizendo que isso aqui tem que ser positivo, certo? Aqui, esse segundo elemento, o que ele está fazendo? Se o saldo menos o valor for menor que zero, ele vai disparar uma outra exceção do tipo invalid operation exception, dizendo que você não tem saldo disponível. Né? Basicamente, ele não está deixando que a pessoa ela tenha o saldo negativo, certo? Bom, aí o que ele está fazendo? Está criando uma transação chamada uma nova transação chamada withdrawal ou retirada, certo? Que é o que? É o valor, só que tá vendo o sinal de menos? Basicamente ele está pegando o valor, por exemplo, 100, e colocando ele negativo, menos 100, certo? Ou seja, o depósito, vamos supor o seguinte, eu tenho a primeira operação lá, certo? Eu peguei e depositei 100 reais, certo? Ele vai ser uma operação, de uma transação que vai ter como valor 100. Se eu faço uma operação de retirada, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando e colocando menos 50. O saldo final vai ser o quê? 100 menos 50, que é 50, certo? Beleza. Aí aqui o que ele está fazendo? Ele está modificando o código, né? Porque aqui ele estava pegando inicialmente o balanço ou o saldo inicial e atribuindo diretamente ao saldo. Qual que é o problema? Que aí esse valor aqui ele não está aparecendo nas transações, certo? Qual que é a correção? Eu tiro isso. E aí eu estou fazendo o quê? Dis.makeDeposit. Ou seja, quando eu tenho um saldo inicial, ele vai pegar, vai criar a conta e vai fazer um depósito desse valor inicial. Assim ele vai fazer o quê? Ele vai aparecer no meu registro, no meu log de transações. Certo? Beleza. Feito isso, ele está mexendo lá no exemplo, lá no main, para mostrar isso em funcionamento, certo? Só indo passo a passo aqui, certo? Primeiro passo aqui, ele vai criar a conta, depositando, vamos lá, R$1.000 para ficar um pouquinho mais fácil de enxergar, certo? Aí o que ele está fazendo aqui? Uma retirada de 500. Vamos melhorar aqui a conta, né? Porque pagamento do PlayStation 5, certo? E aqui eu estou pegando um valor e depositando na conta, certo? Tranquilo até aqui? Beleza, próximo passo, vamos ver aqui o que ele está falando. Não, tá, beleza, tranquilo. Eu vou pegar então, vou executar aqui o código. E aí vocês vão ver que o namespace list não pode ser encontrado. Lógico, porque eu fiz besteira, né? Lógico. O list, na verdade, ele faz parte do quê? Ele faz parte de um namespace chamado system. Vamos lá. Collections. System.collections.generic. Certo? Voltando aqui para o main, vou executar e... Oh céus, vamos lá. Transaction. Isso aqui dá copiar e colar sem ler o que está fazendo, né, galera? Agora sim, está no mesmo namespace, vou rodar e... no overload format do make deposit takes one... utiliza um argumento. Ok. Fiz bobagem de novo.
né? Qual que é o problema aqui? O Make Deposit, estou passando só o saldo inicial, né? Na verdade, eu preciso passar 3 elementos, que é o que? O valor, a data uh, e uma nota, uma anotação, né? Para ele pegar e marcar na minha listagem, certo? Agora sim vai funcionar. Compilou, rodou e veja só. A conta ela foi criada, certo? Na sequência eu fiz a retirada, na verdade, agora sim. Eu fiz a retirada, ou seja, eu tirei 5.000 e depois depositei mais 100, certo? Vamos lá. Tenho 10.000, retirei 5.000, depositei mais 3. O saldo final é 8.000, certo? Ok. Bom, aí o que acontece? Ele está dando um exemplo do que aconteceria se eu tentasse fazer um depósito com saldo negativo. Vamos tentar fazer uma operação, né, com um valor negativo. Vamos começar do ponto mais simples, tá? Se eu pegar e fizer isso aqui, criar uma conta com menos 10.000, ou seja, uma conta com 10.000 negativo de saldo. O que vai acontecer? Ele vai pegar e vai dizer o quê? Que eu tenho uma exceção do tipo argument out of range exception, dizendo que o depósito, o valor de depósito deve ser positivo. Por quê? Lembra aqui que no meu construtor, né, eu pego o valor inicial, ou seja, aqueles menos 10.000, e chamo o método makeDeposit com esse valor, certo? Eu tenho essa validação aqui, dizendo que o valor ele não pode ser menor ou igual a zero. Ou seja, eu não posso criar uma conta com saldo zero ou negativo. E aí ele dispara essa exceção, certo? Bom, o correto seria fazer o quê? Eu pegar e mostrar uma mensagem de erro amigável para o meu usuário final. Como que eu faria isso? Usando uma cláusula try, né? Esse bloco try aqui, basicamente eu estou fazendo o quê? Eu estou criando uma área protegida no meu código, né? Ou seja, uma parte do meu código que ela fica monitorando se ocorreu alguma exceção para dar o tratamento. E nesse caso aqui eu vou fazer o que? Eu vou capturar a exceção, certo? Aqui, como parâmetro, eu posso pegar e deixar dessa forma para ele capturar qualquer coisa, ou a forma correta de fazer, capturar uma exceção tipada, né? Nesse caso aqui eu sei que é uma argument out of range exception. Certo? Aí a exceção ela vai ficar pendurada nessa variável aqui. E aí eu vou colocar o tratamento do meu erro, que nesse caso aqui é só exibir uma mensagem dizendo que o saldo não pode ser negativo. E aí a conversão da mensagem de erro. Nesse caso, se eu rodar, veja como vai mudar a minha aplicação. Ele exibiu a mensagem bacana, e aí ele exibiu a mensagem de erro completa. Nesse caso aqui eu vou deixar 100 para deixar um pouquinho mais limpo. E agora sim, ele pegou, executou o programa e
e disse que não pode criar uma conta com saldo negativo, como a gente esperava, certo? Só que aqui eu tratei de forma muito mais elegante. Qual que é o ponto? Se eu deixo da forma que estava, disparando exceção, significa o quê? Que meu programa ele vai quebrar na hora que der a exceção. Ele para de funcionar. Certo? Ele vai pegar e vai dar uma mensagem de erro estrambólica para o meu usuário final. Certo? Vamos lá. Vou deixar um pouquinho mais claro. Console. Vamos lá. Se eu pegar e fizer isso aqui, certo? Ou seja, eu tirei o tratamento da minha exceção, quando eu rodar o meu programa, ele vai pegar e vai disparar a exceção aqui, né? Ele tá, ó, inclusive, veja só, uma exceção fatal não tratada ocorreu, que é o argument out of range. Ou seja, eu não estou dando um tratamento de erro. Veja até que apareceu aqui exit status 1 para indicar que o programa ele terminou numa condição inválida. Certo? Se eu pego e coloco o tratamento de exceção, significa o quê? Que eu tô cuidando desse erro, né? Ele é um erro tratado, né? E eu quero o quê? Que quando acontecer esse tipo de erro, ele vai dar essa mensagem aqui do saldo negativo e continua o programa rodando, certo? Vou executar de novo agora com o tratamento de exceção e veja só o que acontece. Deu a exceção, né, dizendo que o saldo é negativo, e aí ele continua executando o meu programa e foi embora. Ou seja, minha aplicação ela não quebrou. Por quê? Porque eu tratei o erro, certo? Beleza. Tratamento de exceção é uma tarefa bastante importante se você quer garantir que a sua aplicação ela não vai parar de funcionar, certo? Mas lógico, você vai colocar try catch para tudo? Não, você vai colocar para aquelas exceções, para aqueles erros que você espera que aconteçam e que tem como o seu usuário final se precaver. Por exemplo, nesse caso aqui, tentar fazer um depósito de um valor negativo não dá, né? Então quem está consumindo a aplicação tem que pegar e corrigir esse problema, né? Ser alertado do problema e corrigir, né? Diferente, por exemplo, vamos imaginar o quê? Que acabou, sei lá, não tem um bom exemplo agora de cabeça, mas tem algumas condições que elas não vão ter um tratamento, tipo, no qual o usuário final consiga contornar o problema, né? Então aí nesse caso há outras formas de tratar esse tipo de problema, certo? Bom, vamos lá. Ok. Aqui ele dá um outro exemplo, né? Tentar lidar com fazer uma retirada de 750, ou seja, forçar um saldo negativo, né? Na retirada, a mesma coisa, só que aqui com o Invalid Operation Exception, né? Que é o outro erro, que é o da tentativa de fazer uma operação de saque que resulte num saldo negativo, né? Beleza. Feito isso, fechou essa primeira parte do exercício, tá? Qual que é o próximo passo aqui? Qual que é o desafio? Registrar em log todas as transações, certo? Basicamente é o que? É você colocar um método para listar tudo o que aconteceu na conta. Basicamente o que eu faço? Eu venho aqui, né, nesse caso ele está dando como exemplo, vou pegar na minha classe Bank Account, vou adicionar um novo método, chamado getAccountHistory, certo? Ele está usando aqui um String Builder. O String Builder é um tipo de estrutura que ela é mais eficiente para construir textos sob demanda, né? Como assim, construir texto sob demanda? Ao invés de eu ficar pegar uma string normal e ficar adicionando texto, né, isso é uma operação ineficiente, tá? Porque as strings elas são imutáveis, ou seja, não sofrem alteração. Toda vez que eu pego e adiciono um texto a uma string, é criada uma nova string. O String Builder aqui é um tipo de classe especial que ele vai adicionando os elementos internamente, o texto internamente, sem criar uma nova string a cada operação, né?
Beleza, por isso a utilização do string builder aqui. Quando você vai fazer concatenação de texto de muito texto, é mais eficiente você trabalhar com um string builder ou um construtor de cadeia de caracteres, certo? Bom, basicamente o que ele está fazendo aqui? Ele pega, tem uma variável que ele vai usar para controlar o saldo, ele vai pegar, vai adicionar uma linha num formato de tabelinha, né? Data, quantia, saldo e a anotação, né? E aí ele vai iterar naquela lista representando as transações feitas, né? No log de transações da minha conta. Né? Ele vai pegar o saldo, vai colocar o valor e vai imprimir uma linha com a data, o valor, o saldo e a anotação. Feito isso, passou por todas as transações, ele vai retornar a string completa, né? Como assim? Vamos lá. Vamos mostrar aqui no exemplo então isso funcionando. Criei a conta, certo? Aí aqui, ao invés de eu pegar e ficar fazendo dessa forma, eu vou tirar esse console.writeLine, certo? E aí o que eu vou fazer? Account. Como é que é o nome do método? Eu esqueci. Get account history. Certo? Get account history. Certo? E aí eu vou fazer um console.writeLine e o resultado do get account history. Se nada deu errado, account does not exist. Ok, é porque eu tenho try catch aqui, né? Importante, né? Sobre o bloco try é que uma variável declarada dentro do bloco try vai estar disponível só dentro do bloco try, né? Vamos voltar aqui e colocar um valor para não disparar a exceção e executei e funcionou. Veja só, foi criada a conta com 10.000 inicial, né? Depois foi feita a retirada de 5.000, ficou 5.000. Certo? Depois foi depositado 3.000, o saldo ficou em 8.000. Certo? Com isso, a gente fecha esse tutorial aqui e temos a base da aplicação que vai ser usada para o segundo exercício que vai ser tratado no próximo vídeo. É isso, galera. Então, até mais.